Olá, eu sou o Bruno Gontijo da Unicanal e nesse vídeo nós vamos falar sobre o balanço patrimonial. É de suma importância que no final de cada mês você faça o balanço patrimonial da sua empresa e o DRE, que é o demonstrativo de resultados. No vídeo anterior, vou deixar aí na descrição, eu falei sobre o DRE, é de suma importância que vocês assistam esse vídeo para entender melhor esse do balanço, né? E porque um é complementar ao outro. É importante que você faça os dois, porque eles mostram coisas diferentes, porém eles dão o mesmo resultado e a comparação até desses dois resultados vão te dizer se você está fazendo ambos de modo correto, beleza, galera? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre e-commerce, marketplace, lojas virtuais, não deixe de se inscrever no nosso canal e clique no sininho das notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Lembrando que aqui nós vamos fazer um pouco mais focado em e-commerce, o balanço, mas serve para qualquer empresa, é do mesmo jeito para qualquer tipo de empresa. Beleza, galera? Roda a vinhetinha e bora pro conteúdo desse vídeo. Então, galera, saca só. Peguei aqui um balanço patrimonial de exemplo aqui em um site que eu achei que tá não tão complicado e nem tão básico, né? Para explicar para vocês como que funciona o balanço patrimonial e depois eu vou mostrar na prática como eu faço o meu, né? E como eu comparo ele com o DRE. Tá? Vocês vão ver aqui que tem duas linhas separadas, ativos e passivos. Tá? Outra coisa importante salientar que o total dos seus ativos sempre tem que bater com o total dos seus passivos. Tá? Então agora nós vamos falar dessa coluna da esquerda, né, que está em verde aqui, que são os ativos. Tá? Os ativos são divididos entre circulantes, não circulantes e permanente. O que é ativo circulante? É aquele ativo que você tem, vamos dizer assim, é dinheiro na mão, dinheiro no caixa, dinheiro rápido para você girar. Tá? O que é ativo não circulante? São ativos a longo prazo. São ativos que você tem, mas que se precisar do dinheiro agora, ou nesse próximo mês, né, e tudo, você não consegue esse dinheiro. Tá? E permanente são ativos que você tem, por exemplo, impressora que você compra, se você tiver um imóvel, né, então são ativos que são permanentes, fazem parte da empresa e que você não consegue, não é dinheiro vivo, vamos dizer assim, tá? Então, beleza, vamos passar um por um aqui. Em ativos circulantes, você vai ter caixas, né, dinheiro em caixa, dinheiro em banco, contas a receber de clientes, né, clientes que estão te devendo. O estoque, né, muito importante, o estoque do seu produto é um ativo circulante, você gira ele rápido, né, você rapidamente transforma ele em dinheiro. Impostos a recuperar, por exemplo. Despesas antecipadas, então assim, eu tenho uma despesa que eu tinha que pagar mês que vem, mas eu já paguei, então ela entraria aí no ativo circulante. Por exemplo, um exemplo de despesa antecipada que eu uso aqui muito é fornecedores. Às vezes eu fecho o mês, por exemplo, só que um dia antes de fechar o mês eu fiz uma compra e paguei à vista, e a mercadoria só vai chegar no mês que vem, então entraria como despesas antecipadas, tá? E outras contas a receber. Em ativos não circulantes, alguns exemplos aqui são contas a receber mais a longo prazo, né? Então, assim, o que eu gosto de fazer? Suponho que eu tenho contas a receber nos próximos 30 dias. Né? Como eu faço o fechamento mensal, essas contas dos próximos 30 dias eu considero como ativo circulante e contas que vão vencer depois de 30 dias não circulantes. Esse é o jeito que eu faço, tá? Impostos a recuperar, né? Depósitos judiciais, são coisas... eu tenho imposto, mas eu nem sei quando o governo vai me pagar esse imposto que eu tenho a recuperar. Né? Depósito judicial, alguém depositou numa conta judicial, não sei quanto que eu vou ter acesso a essa conta. Né? Então, esse tipo de ativo que é ativo não circulante, tá, galera? Eu estou explicando isso aqui porque é bacana entender, mas eu, na prática, vocês vão ver ali que eu nem diferencio muito o que é circulante e não circulante, porque o tipo de negócio nosso, que é varejo, praticamente quase tudo é circulante, tá? Mas vocês vão entender melhor quando eu mostrar aqui o meu exemplo, tá? E aí nós temos, por exemplo, permanente, investimentos, né? É o tanto que você pôs de dinheiro na empresa, né? Então, sei lá, fiz um aporte na empresa, entraria, por exemplo, em ativo permanente. O imobilizado, né? Tudo que você tem, cadeiras, material de escritório, celular, se for da empresa, né? Computadores, impressoras, estantes, né? Tudo que você compra lá para sua empresa, beleza? Isso tudo são os ativos permanentes. Então, você soma isso tudo, todos os seus ativos, ele vai dar um valor. Tá? Passivos, o que seriam passivos circulantes? Fornecedores a pagar a curto prazo, né? Financiamentos a pagar a curto prazo, salários e contribuições sociais, impostos que você tem a pagar. Então, por exemplo, o simples,
estou fazendo um fechamento de mês. O simples, ele é relativo ao mês que já passou, ou seja, o dinheiro que eu vou pagar esse simples já entrou, mas eu vou pagar o simples no mês que vem. Tá? Então, ele é um passivo que a gente tem que colocar aqui. Né? Apesar de que eu vou pagar do mês que vem, ele equivale a esse mês que acabou de passar. Tá? Mesma coisa é funcionários, né? Aqui, ó, salários e contribuições sociais. O salário é do mês referente ao mês passado, mas você vai pagar no mês atual. Passivos não circulantes, o que são? Financiamentos a longo prazo, empréstimos que você vai pagar a longo prazo e etc. Por fim, a gente tem o patrimônio líquido, né? O patrimônio da empresa. O que é? O capital social, né? Reservas de capital, reservas de lucro e lucros acumulados, tá? Então, no patrimônio líquido vai ter o valor da sua empresa, né? E aqui também vem lucros acumulados e tudo. Então, galera, entendendo isso, esse é um jeito que é o jeito certo, vamos dizer, de fazer. As empresas que são obrigadas a declarar patrimônio, a balança patrimonial, todas seguem esse modelo, tá? Mas nós não vamos, eu não uso esse modelo, quer dizer, é basicamente o mesmo modelo, mas ele é um pouco invertido, vocês vão ver ali, porque fica mais fácil de eu controlar e acompanhar mês a mês. Então, na prática, é o seguinte, eu vou ter meus ativos, que é o dinheiro que eu tenho a receber, que é o dinheiro que eu já tenho em caixa, que é meu estoque, etc e tal. Tá, vou ter os meus passivos daqui da parte de cima, né? Que são fornecedores que eu tenho que pagar, né? Salários que eu tenho que pagar, o simples, igual eu estava explicando, empréstimos que eu tenho a pagar e tudo, né? A diferença entre ativos e passivos vai dar para mim o meu patrimônio líquido, tá? Mas eu considero o patrimônio líquido, vocês vão ver na hora que eu mostrar aqui agora, sem os lucros. Por quê? Porque eu fazendo isso e eu comparando o patrimônio líquido de um mês com o mês anterior, a diferença entre 2 meses do patrimônio líquido seria o meu lucro líquido. Tá? E o lucro líquido é o mesmo que eu calculo no DRE que eu mostrei no vídeo anterior, que eu já falei que está aí na descrição. Então eu consigo, fazendo o balanço patrimonial, comparar o meu lucro líquido visto pelo balanço patrimonial e visto pelo DRE, e se eles baterem, quer dizer que ambos estão certos. Vocês vão ver que tudo que a gente olha no balanço patrimonial é diferente do que a gente olha no DRE, porém o resultado é o mesmo, né? Então no DRE, como eu já mostrei no vídeo anterior, a gente vai ver o que a gente vendeu naquele mês, qual foram os custos que a gente teve no mês, e o que sobrou é o lucro líquido, né? Aqui não, aqui é um retrato no final de cada mês que você olha, eu tenho tanto a pagar, tanto a receber, tanto em estoque, enfim, e com esses valores todos a gente chega no lucro, né? Vocês vão ver aqui agora, eu vou mostrar o meu, tá? Que eu fiz desse primeiro mês. Tá aqui em setembro, galera. Eu até omiti aqui, porque eu acho que é informação muito interna para eu passar. O DRE eu até tô mostrando para a galera, mas aqui eu omiti, mas eu deixei os resultados. Só pus a célula em branco aqui para vocês não verem. Mas eu vou fazer um aqui, vocês vão entender a lógica que eu vou explicando para vocês. Então você vê que é uma coisa bem simples. Eu fiz aqui de setembro. A minha conta, eu tive um total de ativos de 172 mil, passivos de 162 mil. Então, qual que é o patrimônio líquido? O ativos menos o passivos, tá? E aí nós vamos fazer isso mês a mês, né? O seu patrimônio líquido, ele tem que ir crescendo, né? Claro, se você estiver tendo lucro, né? E a diferença entre o patrimônio líquido do mês anterior vai ser o lucro daquele mês. Tá? Como foi a primeira vez que eu estou fazendo essa empresa, porque eu acabei de montar, estava uma zona, não tinha organizado isso ainda, eu não tenho histórico aqui de agosto, tá? Então eu comecei em setembro. Nós vamos simular aqui, como se eu estivesse fazendo no final de outubro, para vocês entenderem melhor. Então, ó, final de outubro. Então eu vou olhar aqui tudo que eu tenho de ativos circulantes, né? Então, no e-commerce, na prática, você vai olhar o que você tem de dinheiro em cada conta e a receber das contas, né? Então eu tenho só um banco, se eu tivesse mais de banco, eu ia colocar aqui, Itaú. Então suponho que eu tenha 10 mil reais aqui no Itaú, tá? No Mercado Pago eu tenho a receber lá 35 mil reais, suponha. Tá? Na Shopee eu tenho 35 mil reais também. Tá no lixo, sei lá, 10 mil reais. Magalu, 5 mil reais. Americana, 5 mil reais. Então quer dizer que de caixa, fazendo a simulação, eu tenho 100 mil reais. Suponha que eu tenha em estoque 70 mil reais. Tá? Mercadorias a receber, que é o que eu estava explicando. Eu já paguei, mas ainda não chegou. Né? Eu até tinha nesse mês. Suponha que eu tenha R$ 2.500 aí, vamos supor. Imobilizado, galera. Imobilizado, conforme eu falei, é tudo que você comprou para a empresa. Né? Então, ó, vou até mostrar aqui do mês passado para a gente ver aqui. Ó. Eu estava com 8.400.
Suponho que eu comprei mais uma impressora de R$1.000. Então agora o meu imobilizado é 9.400. Beleza? Então suponho que eu fiz essa conta e o meu total de ativos deu 181 mil, sendo que o mês passado era 172 mil. Fornecedores a pagar, suponho que eu tenha 70 mil. Tá? Empréstimos a pagar, suponho que eu tenha 50 mil. Cartão, eu pus, por exemplo, cartão de crédito a pagar. Eu tenho um cartão, já gastei, mas ainda não paguei. Então suponho que eu tenho aqui 15 mil de cartão de crédito. Impostos a pagar, normalmente é o simples do mês passado, né? Então vou botar um valor mais real. Eu vendi 120 mil vezes 0,04. Então eu tenho 4.800 de simples a pagar. Salários, né? Que o cara já trabalhou, mas ainda não recebeu. Vamos pôr aqui 4 mil. Tá? E aí eu vou ter o total dos meus passivos. Beleza, galera? E aí o seguinte, vamos aumentar aqui porque ficou muito fora. Vamos pôr que eu tenho 60 mil de empréstimos a pagar. Beleza, aqui ficou uma coisa mais próxima. Então é o seguinte, meu patrimônio líquido, que era em setembro de 10 mil, o que é o patrimônio líquido? O ativos menos o passivo, passou a ser de 28 mil. Tá? Que é o quê? Que é o de outubro, ativos menos passivos, tá? Então, isso quer dizer que se eu tive esse aumento de patrimônio líquido, o meu lucro no exercício de outubro foi de 17.998. Este lucro teria que ser o lucro que bate no DRE, onde eu vou ver, como eu já mostrei para vocês no vídeo anterior, esse lucro tem que ser o mesmo do DRE. Então aqui tem que te mostrar o mesmo lucro, fazendo essa metodologia que eu fiz aqui, o mesmo lucro que mostra no DRE. Claro, galera, que tudo aqui, igual eu falei, cara, marketplace, o negócio a pagar, saldo a pagar, às vezes tem devolução, né? A gente não conhece as taxas 100%, a não ser que a gente faça tudo na mão e dá um trabalho do caceta. Então pode ser um valor aproximado, né? Então se o meu lucro no exercício lá deu 16.500, aqui 17.900, tá legal, né? Aí eu vou fazendo isso mês a mês. Se a ordem de grandeza estiver batendo, quer dizer que eu estou medindo mais ou menos certo, tá? Porque, claro, se eu medisse tudo 100% certo, medisse cada agulha que sai da minha empresa, o valor tinha que ser exatamente o mesmo. Tá, galera? Outra coisa importante, contas a pagar. Eu não tenho só fornecedores a pagar, né? Eu posso ter contas a pagar também, né? Vou até colocar aqui, ó, que eu vou separar isso aqui. Eu não tinha esse mês, mas eu vou ter, só para vocês entenderem o negócio. Contas a pagar. Então eu pus mais uma aqui. No meu contas a pagar, eu vou ter que ter, claro, uma planilha, um controle do que eu tenho contas a pagar, né? Para eu saber realmente no final do mês o que eu tenho. Mas suponha que, por exemplo, aqui eu não pus mais R$1.000 aqui que eu comprei uma impressora. Suponha que eu tenho comprado a prazo. Então ela entrou aqui como ativo, uma impressora nova, ela tem que sair aqui como passivo, como conta a pagar. Tá? Se eu não tiver pago. Se eu tiver pago, ela saiu do caixa, né? Então ele saiu aqui do meu caixa e entrou aqui em imobilizado, beleza, galera? E é isso, galera, assim, não é um negócio difícil, tá? É claro que você tem que fazer um controlinho, cara, você põe uma planilha, o que eu tenho a pagar, né? Vai fazer o controle, que no final do mês você vai saber quanto você tem a pagar, quanto você tem a receber, você vai olhar em cada marketplace e na sua conta corrente, né? O estoque, você tem que ter um RP, para você saber exatamente quanto você tem em estoque, né? Mercadorias a receber, vai acontecer nesse exemplo que eu dei, né? Quando você paga, mas ainda não chegou. E o mobilizado você vai acumulando com as coisas que você vai comprando. Então, isso aqui vai acumulando com o passar do tempo, tá? E você fazendo isso, galera, que não tem erro não, cara. Aí, todo final do mês você vai pegar o que você tem de pagar de fornecedor, o que você tem que pagar de empréstimo, se você tiver. Lembrando que aqui, galera, você vai pôr, por exemplo, eu peguei 100 mil de empréstimo. Aqui vai ter 100 mil, tá? No mês que vem, suponho que eu vou pagar de 10 vezes. Então, no mês que vem eu vou pagar 10 mil, né? Então, eu vou diminuir aqui. Claro que tem juros e tudo, mas só de um modo mais simples. Eu vou diminuir aqui 10 mil, né? Então meu empréstimo vai cair no próximo mês, por exemplo, 50 mil, tá? E aí no DRE, galera, você não vai pôr o que você pagou de empréstimo. DRE você vai pôr os juros daquela parcela, tá? Vou deixar um outro vídeo que eu fiz aí, galera, do empréstimo que eu peguei, como que eu fiz a conta. E aí lá você vai ter o que do mês que você está pagando, que é do principal, né? Que é do valor do empréstimo, que aí você vai abater aqui no valor a pagar, e o que é juros. Então os juros vai entrar no DRE e o saldo que você tem a pagar vai entrar aqui no seu balanço patrimonial. Beleza, galera? É bem simples mesmo, tá? É claro que quanto mais complexa for a sua operação, mais complexa vai ficando isso. Nossa operação aqui começou tem 4, 5 meses, ela tá bem simples ainda. E é isso aqui, galera. No máximo, igual eu pus aqui, não, faltou aqui contas a pagar. Você vai adicionando linha, vai adicionando linha.
quero deixar um negócio bem mais completo, né? Você pode pôr tudo aqui o máximo possível, né? Eu poderia reduzir, por exemplo, ter isso aqui em outra planilha e ter o caixa total só. Tem que buscar caixa total, mas seria ativos aqui, ó. Só para não ficar o nome certinho. Seria ativos a curto prazo, né? Que são ativos circulantes. Tá? E aí você pode deixar mais organizadinho, igual tá nessa planilha, igual tá aqui que eu mostrei para você, mas para mim não justifiquei. Eu quis mostrar só a lógica para vocês, porque eu faço desse jeito aqui, porque fica mais fácil de eu ir comparando mês a mês, quando eu tiver vários meses aqui. Depois eu vou ver se eu mostro para vocês. Eu vou ver porque esses dados são meio foda de mostrar. Vamos ver, talvez eu mostre para frente, mas o DRE eu vou estar sempre mostrando para vocês. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo aí. Se gostaram, por favor, dê um joinha, se inscreva no nosso canal e clique no sininho das notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Basicamente é isso, galera. Vocês podem dar uma estudada aí mais a fundo, tem muito material sobre isso na internet, mas eu quis mostrar para vocês como eu faço e como é simples. E, galera, se não fizer isso, você vai estar gerenciando a sua empresa no escuro. Beleza? DRE e balanço obrigatório fazer no fechamento de todo mês. Essa é a minha dica, né? As empresas normalmente, quando são obrigadas a fazer, elas apresentam um resultado trimestral, né? Aqui eu acho que nossa empresa no e-commerce é muito dinâmico, 3 meses é muita coisa. Então o ideal é no final de todo mês, no último dia do mês, você vai lá, pô, balanço e DRE, e você vai saber qual é a saúde da sua empresa. Não só se ela está dando lucro, mas qual que é a saúde dela. Porque não adianta ela ter lucro, mas ela não ter capital de giro, né? Então, e aqui você começa a observar isso, quando você tem de ativo e passivo. Beleza, galera? Basicamente é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.